Olá, estamos aqui diante de um novo episódio. Olha que maravilha. Hoje eu estou aqui tendo o prazer de receber a Gabriela Placo. Ela é amazona desde os 7 anos de idade. Ela trabalha com horsemanship, ela doma cavalos, ela faz o escambau que você possa imaginar com cavalos. E nós vamos conversar aqui sobre um método que ela trouxe, que ela criou, que ela é autoral nesse sentido. E vamos ter um papo aqui maravilhoso. Muitíssimo obrigado pela sua presença, Gabriela. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigada. Queria agradecer pelo convite e espero trazer um pouquinho da minha vivência, né, com cavalos, enfim, dessa experiência que eu tenho há bastante tempo já. E é isso. Tô aqui. Maravilha. Fala pra gente como é que você chegou nos cavalos, ou como é que os cavalos chegaram na sua vida. Tá. Na verdade, eu venho de uma família que não é do cavalo. Uau! E minha mãe diz que desde sempre, onde houvesse um cavalo, eu queria ficar e não tinha como me tirar dali. Vendo, né, esse amor, toda essa questão, esse interesse, meus pais buscaram uma escola de equitação para que eu pudesse ter uma relação ali, né, com o cavalo de uma forma segura, que era a preocupação deles. Então é isso, comecei numa escolinha de equitação, parti para o treinamento de cavalos de salto, né? Então comecei com as provas quando eu era criança e com 15 anos eu vi que para me manter no esporte eu precisaria começar a trabalhar. Porque os cavalos de esporte, a partir de um nível, eles têm um valor mais elevado. Uhum. E eu super topei, então eu comecei a trabalhar realmente com cavalo com 15 anos. E daí foi evoluindo, fui preparando cavalos para clientes, saltando provas também, competições em alto nível. E essa foi a minha história na questão do esporte, né? Isso foram muitos anos. Em 2016, mais ou menos, eu tive o contato com o trabalho de horsemanship, que é uma linha específica, né? Essa que eu estudo, que eu pratico, que eu procuro ensinar, passar para as pessoas. É um horsemanship idealizado na Califórnia, em uma região específica, aproximadamente 1920. Uau, que maravilha! Então, é uma linha que já tem assim, uma longa história. Tem 102 anos, né, para fazer algo. Muito. Uau! E eu tive o prazer de ir até a Califórnia em 2019, quando eu voltei da Europa. Eu morei 2 anos na Europa trabalhando com cavalos, e quando eu voltei eu tive a oportunidade de ir e assistir uma clínica de horsemanship com o Buck Brannaman, que é o discípulo hoje dessa linha. Que maravilha! E foi uma experiência maravilhosa. O que aconteceu? Transformou totalmente a minha visão sobre os cavalos e sobre treinamento de cavalos e treinamento de cavaleiros também, né? Que eu formo cavalos e formo cavaleiros. O que eu percebi, né? Todo esse método, ele faz com que você entenda realmente como o cavalo processa as informações, como ele aprende com outros cavalos também, como ele se comunica, como ele se movimenta. Então, baseado em todo esse conhecimento, a gente consegue transmitir para ele melhor o que a gente quer. Então, a gente tem uma comunicação melhor. Como é tudo muito mais claro para ele, ele fica muito mais conectado com você, porque você leva ele para soluções, né? Eu digo que o cavalo passa a ver você como a solução e não como um problema, não como um monte de comunicação desordenada. E foi transformador. Eu que já saltava grandes prêmios, já estava realmente num trabalho aí de esporte de alto nível, eu vi que facilitou muito, muito a minha vida e a vida dos cavalos. Me trouxe muito mais entendimento, muito mais segurança, né? E com isso a gente evita acidentes. Enfim, a gente dinamiza o treinamento, porque o cavalo realmente entende o que você quer dele. Que maravilha! Que então, assim, realmente foi muito transformador para mim. Você consegue trazer um exemplo básico assim do que você percebeu de mudança de antes e depois? Ou foi o teu olhar que mudou nesse sentido? Ou teve alguma coisa específica da técnica que você falou, opa, peraí, isso aqui eu posso fazer melhor? Sim, acho que tudo você pode fazer melhor. Foi realmente impressionante. Eu que já estava no esporte há muitos anos e já trabalhava, eu vi como facilitou a minha vida e como facilitou a vida dos cavalos comigo ali, do nosso entendimento, né? Que legal.
Então, foi realmente incrível. Hoje, eu trabalho fazendo esse elo. Então, eu vim da alta performance e eu trago todo esse conhecimento do comportamento aplicado ali no nosso dia a dia. Então, hoje eu passo isso através de aulas, assessorias, clínicas, enfim, para as pessoas que me procuram, que gostam, né, que queiram entender mais o cavalo e queiram facilitar melhor essa interação. E essas clínicas, esses atendimentos, essas mentorias, você faz no seu espaço, no seu local específico, ou você vai até a pessoa que está te contratando? Como é que funciona essa dinâmica? Sim, a gente tem as duas possibilidades, né? Hoje eu tenho uma base, que é o Aras de Jequitibá, fica ali próximo a Itu, aqui em São Paulo. Tem toda a estrutura que eu preciso, enfim, para atender os clientes e para que os cavalos estejam super bem. Então, hoje, o que a gente vê e que deve ser buscado cada vez mais a questão do bem-estar animal. Sim. E eu digo que o bem-estar para o cavalo é o piquete, né? É o cavalo estar realmente solto. Sim. Em liberdade, né? Em liberdade, comendo o dia todo, caminhando o dia todo. Então, tudo que a gente fala sobre bem-estar, além do piquete, é mínimo perto do que isso causa, realmente o impacto que isso causa na vida de um cavalo, né? Eu fui para esse Aras há pouco tempo, então eu trouxe cavalos que eram encocheirados praticamente o tempo todo. E eu pude ver a mudança que é comportamental, a mudança no estado geral, físico, no treinamento. Eles têm menos lesões, eles têm menos dor muscular, eles têm menos problemas gastrointestinais. Eu soube que você é veterinário agora há pouco, que legal. Então, a gente vê como evita um monte de problema, né? E como o cavalo vive muito, muito melhor, assim. E dá a impressão, quando você olha assim, que ele é mais feliz também, né? Que ele está mais à vontade. Ele está fazendo... Ele escolhe o que comer, onde beber. Exato. Ele não fica limitado. E aquelas estereotipias que a gente vê típicas das cocheiras e das baias, elas desaparecem, né? Exato. Todos aqueles vícios de cocheira, né? Que a gente chama, pelo cavalo ficar confinado ali muitas horas. No piquete você realmente não vê. Então, ele tem a rotina de cavalo. É verdade. Né? Ele escolhe o que comer, ele escolhe a hora de beber. E isso impacta muito no treinamento, né? Você tem um cavalo, muito mais cavalo. Maravilha. O que é que mais te chama a atenção no cavalo? Você como treinadora, até mesmo como a esportista amazona, o que é que você mais curte? É saltar? É cuidar? É o quê? Tem tanta coisa legal no cavalo. Eu gosto do cheiro. Eu gosto de montar, mas eu gosto muito de ficar no solo, olhando, vendo. Eu gosto muito de ver eles em liberdade. Acho o máximo quando eu vejo os cavalos correndo em liberdade, sabe? Como se fosse uma grande brincadeira. E, de repente, eles estão ali exercitando, fazendo as questões dele. O que é que mais te chama a atenção? Teu olhinho brilha. Nossa, essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que tudo que envolve cavalos eu gosto. Ah, que delícia. Muito. E por isso eu também sou uma pessoa muito feliz. Por estar com eles desde sempre, né? Porque eu fico feliz dando aula, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de trabalhar os cavalos no dia a dia. Eu gosto de competição, já gostei mais. Hoje eu vejo... hoje um pouco menos. Talvez você está do outro lado agora, né? Eu acredito que eu cheguei também numa idade, num local onde eu sou muito mais útil, passando o meu conhecimento hoje, né, e formando ali cavalos do que realmente competindo. Mas eu adoro estar com eles ali no dia a dia, no piquete, enfim, dar banho, tudo que envolve cavalos. E uma coisa que é minha, né, uma coisa que é da minha característica, eu me aprofundo muito nas coisas. Então, eu gosto muito de conhecer sobre cavalos. Então, o meu companheiro hoje é um veterinário. Olha que legal. Então, nos meus dias de folga... Muito boa, gente. Só pode ser veterinário. Não pode ser diferente. Pois é. Nos meus dias livres, eu acompanho ele nos atendimentos dele porque eu gosto de aprender. Então, às vezes, ele até me manda radiografias no meio do dia para eu descobrir o problema. Eu tenho provas, eu passo por isso. Que legal. E eu adoro, porque o cavalo, eu acho que ele é um conhecimento infinito. Sim, né? Você não tem como você se limitar de forma alguma. Outra coisa que eu gosto é conhecer sobre outras modalidades, qualquer que seja, que eu ache que seja uma coisa legal, que seja justa ali para o cavalo, também, claro.
Mas eu sempre busco profissionais ali bem-sucedidos, com boas referências, quanto até a questão de bem-estar também. Então, fui buscar muito da minha metodologia hoje também. Além do salto, vem do adestramento, né, da preparação da equitação em si, né, preparação do cavalo, da equitação western. Eu gosto muito da modalidade de rédeas, entender como eles conseguem aquilo com os cavalos e transferir aquilo para os cavalos de salto. Também tive uma vivência legal e fiz até competições de enduro. Que legal. E o enduro é muito bacana, porque realmente outro dia eu ouvi uma frase, é o único esporte equestre que não tem cerca, né? O único não, acho que o CCE também em algum ponto vai para esse lado. Então você tem que estar muito junto com o cavalo, né? Conhecer muito o seu cavalo, você não está num local restrito. E toda a questão do condicionamento físico. Então, independente da modalidade, né, eu gosto de aprender sobre cavalos. Que maravilha. Eu queria que você falasse agora um pouco para a gente a respeito do teu método que você criou. Como é que você chegou nele? Que isso é uma coisa que é super legal. Criar algo baseado na sua experiência, que é uma coisa única, né? Sim. Eu tive essa vontade quando eu voltei. Eu morei na Europa, eu te falei. Quando eu voltei... Onde que você morou lá? Eu morei na Bélgica durante 2 anos. Nossa, maravilha. Foi uma experiência interessante, onde eu pude praticar realmente esse horsemanship dessa linha. Eu trabalhava com muitos cavalos jovens, realmente, então eu pude absorver realmente o que é isso. E quando eu voltei para o Brasil, eu senti de mudar desse estágio, né? De amazona para uma pessoa que poderia ali ser um pouco mais sênior e poder passar agora essa experiência. Uma transição, na verdade. Exato. Dentro do cavalo, mas ainda uma transição. E, na verdade, esse método, né, que eu digo, que na verdade ele é o resumo da minha vida hípica, que traz todo esse conhecimento de adestramento, salto, biomecânica, comportamento, veterinária, enfim. Acho que tudo agrupado, né? Hoje o trabalho que eu faço hoje é o resultado aí de 37 anos com cavalos. Nossa, que maravilha. São muitos anos e em várias frentes, né? Então, acho que em vários países, em várias metodologias e outras formas, né? Isso é muito legal, muito rica a sua experiência, maravilhosa. Exato, eu acho que isso é isso que eu gosto nesse trabalho, que ele engloba tudo. Ele não tem preconceitos sobre outras coisas, sabe? Outras modalidades ou sela. Muita gente fala, você monta numa sela western. A equitação é a mesma, o cavalo é o mesmo, né? O processo de formação de um cavalo ele tem que ser respeitado em todas as modalidades. E a equitação é a mesma também. Então, eu acho que independente de que sela você esteja montando, ou qual modalidade, ou se você está passeando, você consegue utilizar todo esse conhecimento. Eu gosto de falar principalmente para aumentar a nossa segurança, porque você conhece mais o cavalo, você sabe mais o que fazer com ele e consegue passar para ele melhor essas informações também. Então, aumenta a sua segurança, a segurança do cavalo. E a segurança do público, né? Que você está... Em geral, do ambiente. Do ambiente, porque né? está tudo... Exatamente. risco controlado, digamos assim, né? Eu já dei assessoria para veterinários, para policiais militares. Eu tenho um aluno hoje que ele é policial militar da cavalaria e ele busca mais esse conhecimento. Enfim, para pessoas, dei uma assessoria para tratadores também, para alguns ferradores que me pedem alguma ajuda, o que seria melhor fazer nesse caso, né, para resolver algum tipo de problema. Então, é isso. Eu gosto de ajudar os cavalos e ajudar as pessoas a não terem problema ou terem uma relação melhor com os cavalos. Então, hoje, minha metodologia, na verdade, né, eu busco levar isso para o público hoje. Chama Horseologhy, que é horse, né, e philosophy. Então, que eu acho é a busca do conhecimento infinito sobre cavalos. Nossa, que coisa linda. Eu adorei o nome. Foi... eu fiquei bem feliz, assim, e me veio muito rápido. Eu queria um nome que realmente passasse toda essa... Englobasse tudo. Né? E essa grandiosidade do que é o cavalo. Né? Que ele é ilimitado, ele é fluido, ele é
É isso. Então, hoje eu estou nessa nova fase. Você até tinha me perguntado, então eu recebo os alunos e os clientes lá no Aras Jequitibá, mas eu posso prestar assessoria ou clínicas em outros lugares, onde tiver um cavalo precisando de mim, ou uma pessoa, eu estarei lá. Que maravilha. E me fala um pouco mais do método, como que ele funciona? Quando você tem que atender ou fazer um curso, coisa que valha, você põe mindfulness também, a meditação ou alguma outra coisa? Como é? Que quando eu escutei o nome, tem um pouco de filosofia, um pouco de cavalo, falei, cara, cabe a meditação aqui, cabe algo nesse sentido. Como é que é? Só para a gente ter uma ideia mais ampla. Eu não sou formada em nada assim terapêutico, realmente. Mas eu sempre entendi, sempre percebi que estar com o cavalo é como se fosse uma meditação. Sim, é um estado meditativo, né? Que você está a presença plena. Exato. E, ao mesmo tempo, a cabeça dando algumas passeadas. O que eu entendo, né? E o que eu tento praticar e tento ensinar é isso. A presença é essencial quando você está com o cavalo. Porque você só pode reagir a algo que ele fez. Né? O cavalo ele é dinâmico, a vida é dinâmica. Então, a gente tem que estar sempre se ajustando às coisas que vão acontecendo. E, para que isso aconteça, você necessariamente tem que estar na presença, né? Para perceber o cavalo. É isso que eu falo. Então, quando eu facilito essa interação de pessoas e cavalos, na verdade, eu não sou uma professora, né? Eu sou a facilitadora de um encontro. Sim, sim. Eu digo. Então, eu passo algumas orientações para as pessoas, mas cada pessoa vai ter a sua forma de conseguir fazer. Muito legal. Né? Cada pessoa tem características diferentes, percepções diferentes, sensibilidades diferentes, assim como os cavalos. Então, mesmo a metodologia de iniciação, que a gente chama, que seria doma, eu não gosto muito do termo doma, eu acho uma coisa que ficou um pouco para trás, mas é uma iniciação de um processo de educação que não tem fim. Né? O cavalo o tempo todo uma educação continuada, né? Sempre. Algo nesse sentido. Exato. Então, existe um método, existe uma forma de se fazer, né? A gente constrói, a gente prepara o cavalo para o próximo momento, para o próximo pedido. Mas cada cavalo vai responder de uma forma, vai ter um tempo necessário, e isso é o mais importante também, além da capacidade que a gente tem de interagir com ele, é dar o tempo necessário para cada cavalo, compreender o que ele precisa compreender, absorver, processar, entender tudo aquilo, até fisicamente, né? Mentalmente e emocionalmente também. É um trabalho que engloba tudo isso de uma vez só, com os cavalos, até é um pouco difícil de explicar, mas a pessoa vendo a coisa acontecer e eu conseguindo orientar ela, você reparou, o cavalo pensou em fazer isso, as orelhas mostraram que a atenção dele está em outro lugar, o corpo dele se moveu dessa forma. Então, a pessoa começa a perceber o que está acontecendo, mas realmente é um trabalho muito completo, que ele engloba tudo, corpo, mente e emocional do cavalo também. Então, é isso. Cada um vai ter o seu tempo, tanto a pessoa quanto o cavalo. Então, existe um método, mas sempre os ajustes vão ter que acontecer que beleza. De acordo com cada um. Isso, inclusive, com relação à faixa etária, talvez você está com um grupo de crianças, adolescentes ou, digamos, adultos, muda um pouco o formato. Se tem algum autista no meio ou alguma criança com uma necessidade especial, como é que é isso? Ou essas pessoas não chegam nesse método? Esse não é o meu público hoje. São pessoas que já estão no mundo do cavalo ali, a maioria já está no mundo do cavalo de esporte. Então, eu não costumo trabalhar com pessoas muito iniciantes no esporte, em termos de equitação, em termos de trabalho montado. Mas o trabalho ali, o teórico, demonstrativo, ou trabalho de chão e de redondel, que é muito interessante, que é você começar a interagir com o cavalo ali, entender como pedir as coisas para ele. Isso eu consigo fazer, independente da idade. Mas para alunos de salto, alunos de equitação, eu já prefiro, porque eu acho que até o meu trabalho é mais indicado, para pessoas que já têm um nível intermediário. Então, eu digo que eu lapido
né, um cavaleiro iniciante, mas que já chegou com uma noção de equitação, enfim. Eu me sinto melhor, mais confortável, e eu acho que é muito mais produtivo também dessa forma. Maravilha, que aí você está fazendo, na verdade, é um nicho do nicho. Né? Você pega a moçada que já está dentro desse meio do cavalo, já salta, já faz, seria quase que um aprimoramento, digamos assim. Muito legal mesmo. É que como o meu trabalho ele é amplo, eu faço muitas coisas. Então, eu tenho esse trabalho, eu posso dar aula, por exemplo, de trabalho de comportamento. Eu começo tudo, na verdade, com uma aula Horse Philosophy inaugural, que eu falo, que é aquela primeira, que é terapia, como o cavalo processa as coisas, enfim, como ele se movimenta, para a gente entender o que é o cavalo, né? Ali, aquela primeira base. E daí, de acordo com a necessidade, com o interesse da pessoa e a disponibilidade, a gente vai partir para as outras atividades. Então, trabalho de chão, no redondel, trabalho livre, equitação, trabalho específico para os cavalos de salto, e também eu trabalho com cavalos que tiveram problemas com seres humanos. Né? Não são cavalos com problemas, são cavalos que foram ali... Traumatizados. Isso, de alguma forma, foi tudo muito confuso para ele, e alguns cavalos traumatizados eu consigo dar um auxílio também, e isso é muito interessante, o cavalo realmente começar a ordenar a cabeça dele e o emocional, né, que foi abalado ali por um desequilíbrio, enfim, uma desorganização. Então, é isso. Eu tenho muitas frentes. Gosto muito de fazer cursos também ali intensivos, com poucas pessoas, 3, 4 dias. Lá no Aras a gente tem a possibilidade de hospedagem. Fantástico. Então, dá para fazer uma vivência real. Eu gosto... E está perto de Campinas, está perto de São Paulo, ou seja, super, está perto de tudo. Super perto. O acesso é fácil, o aeroporto de Campinas também está próximo. Algumas pessoas vêm do Brasil, isso, de fora de São Paulo. Então, eu gosto, na verdade, como eu te falei, eu me aprofundar. Eu não gosto de fazer uma clínica com 20 pessoas, 30 pessoas, para a pessoa ter ali 5 minutos de conversa comigo. Isso, eu gosto de uma coisa mais próxima. Eu atendo tanto grupos quanto individuais, e que eu prefiro até o individual, porque realmente você foca na pessoa, no interesse que ela tem, nas dificuldades que ela tem. E você vai direto ao ponto, né? Você entrega aquilo que ela está buscando. Não Exato, isso. Eu também gosto bastante dessa interação. Muitas vezes, quando eu vou fazer um atendimento com cavalos, atendimento sistêmico, eu uso várias metodologias, não só a constelação, mas uso o coach com cavalos, eu uso o cavalo consciente, cavaleiro consciente, que é uma modalidade do Access Consciousness e tal. E, às vezes, quando eu estou com aquela pessoa ali, eu falo, ok, o que é que nós vamos trabalhar aqui hoje? Porque, às vezes, quando você está no grupo, uns são mais superficiais, ou tem pouca, ou são iniciantes. Você tem os intermediários, você tem os outros mais aprofundados, que já têm bastante experiência. Dependendo da linguagem que você fala, alguém vai sobrar. Se eu estou no superfície, de uma forma mais superficial, os outros vão reclamar. Se eu estou profundo, o outro não vai entender. É uma confusão, né? Sim. Eu gosto de entregar o meu melhor. Né? Então, eu acho que a pessoa que me procura, ela merece o melhor que eu tiver para dar. Maravilha, excelente. Então, eu gosto isso, exatamente. O que ela precisa, sabe? O que você quer, como que eu posso te ajudar? Eu acho que a gente, na vida, o papel, né, do ser humano aqui na vida deveria ser, pelo menos é o que eu tento buscar, né? Às vezes dou meus tropeços, é normal. Faz parte do pacote. Como eu posso ser útil aqui, né? E para o cavalo também eu entendo nesse ponto. Como eu posso ajudar aquele cavalo naquele momento? Então, o conhecimento é muito necessário para você entender onde aquele cavalo está dentro de um processo, né? Dentro do que a gente busca com ele, ou do que a gente busca que ele consiga fazer. E daí, dar o meu melhor também. Uma coisa que eu costumo falar, não importa se eu estou dando uma assessoria ali num cavalo que eu vou ver apenas um dia, ou se um cavalo está comigo há 5, 6 anos e vai ficar comigo até o final da vida em competição, ou comigo, a minha doação é a mesma. Né? Independente. Eu acho que não existe cavalo mais importante, nem pessoa mais importante. Eu acho que é isso. A gente dando o melhor, né? E tentando entender o que aquele cavalo precisa, o que aquela pessoa precisa no momento. É o que você falou, é tudo muito dinâmico e muito individual. Né? Então, às vezes, a pessoa às vezes me procura, Gabi, eu quero saber sobre isso, isso, isso. Quando chega lá, ela vê que é
Muito mais. E muitas coisas aparecem, né? Questões, enfim, e até ela... eu queria montar, mas no final ela vê que o redondel é uma delícia, então ela passa ali 1 mês no redondel para depois querer montar. Então, eu sou bem fluida, assim, existe um método, mas é tudo muito fluido e muito ajustável, assim. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Olha aí, moçada, que vocês estão aqui assistindo. Se alguém quiser fazer uma imersão, entre em contato. Logo mais ela vai passar para a gente as delas, né? As redes sociais e os contatos. Mas, olha, eu acho que é fantástico esse trabalho. Eu não conhecia. Eu não sabia dessa sua disponibilidade. Que coisa maravilhosa, espetacular, simplesmente maravilhoso. Porque, assim, a maioria das vezes desses cursos e treinamentos que a gente vê com cavalo, tem um calendário, ou ele é religiosamente mensal, ou semestral, ou anual, ou às vezes ele varia, então tem alguns que dão, não dão, acontece. Então, de repente, tem alguém que tem a experiência que você tem e essa disponibilidade é muito interessante, cara. Vou lá fazer um final de semana, opa, gostei. Volto depois com a outra programação, fico uma semana ou um mês, ou o que seja, né? Isso é muito, 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 muito legal. Isso, é isso que eu e a minha característica também pessoal. Né? Eu não gosto muito de rotina, de uma coisa ali, nunca consegui trabalhar dentro de um horário certinho, todo dia fazendo a mesma coisa, não é da minha natureza. E eu acho que pessoas, né, elas são livres, e então eu tento deixar para que a coisa simplesmente, né, role da melhor forma, da coisa bem natural, ali bem orgânica, que a gente costuma falar um pouco até, né? Então, é isso. De acordo com o interesse, a gente combina. Se der certo o meu horário com o seu horário, a gente está lá. Os cavalos estão lá. Vamos fazer. Sempre lá, felizes no piquete, prontos ali para estar com a gente. Então, eu estou bem feliz e estou aqui disponível para quem quiser me procurar. Deixa eu te perguntar uma coisa, enquanto você estava falando aqui, me ocorreu. Você acredita que foi você que encontrou os cavalos ou foram os cavalos que te encontraram e te requisitaram? Porque se desde os 7 anos você está louco e apaixonado pelos cavalos, a percepção que eu tenho é que eles te chamaram, não? O chamado. Como é que foi isso? Acredito que sim. É que eu fico aqui pensando, 7 anos, e você, opa, eu quero cavalo. A família não é do cavalo, mas eu quero um cavalo, eu vou fazer. Cara, é uma coisa muito linda isso aí. É algo inexplicável. Porque, realmente, meus pais não são uma família do cavalo. Eu não tinha ali um convívio com o cavalo diário, né? O que aconteceu foi que na minha cidade também tinha uns pôneis que ficavam de passeio, assim, né? Tinha uma feira, eu moro em Embu das Artes, tinha uma feira em Embu e eram os pôneis que caminhavam ali para as crianças. Sei. Só que eu queria ir todo sábado e todo domingo e ficar o domingo inteiro em cima do pônei. E realmente eu não sei de onde veio isso, esse encanto, mas as primeiras fotos que eu tenho, eu bem pequenininha, criança ainda, com 1 ano, 2 anos, eu estou montada em cavalos, em carrossel, em aqueles carrosséis pequenininhos de criancinha. Então, é desde antes de eu conhecer um cavalo vivo mesmo, de verdade, eu acho que já... Não sei muito legal te explicar, mas foi lindo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tem um cliente ou você está oferecendo um curso, ou mesmo uma pessoa, não diria um atleta, porque o atleta não tem tanto medo assim de montar. Mas o que a gente às vezes vê, pelo menos essa é a minha experiência, tem algumas pessoas que realmente têm medo do cavalo. Mas quando elas estão diante, que elas começam a tocar, escovar, às vezes dar um banho, colocar o cabresto, ou tirar, ou fazer acontecer, e quando elas começam a chegar mais próximo, aquele medo meio que vai se dissipando. Algumas chegam até a dizer que é como se fosse meio que uma projeção. O cavalo é enorme, tem velocidade, é bonito, é elegante, é forte. É como se ela projetasse aquilo que ela é no cavalo. Aí quando ela tem contato, parece que aquele encanto, ou se desencanta, ou algo novo aparece, ela fala, peraí, já que eu estou junto com esse cavalo, eu posso ficar junto. Você tem alguma experiência nesse sentido, de que uma pessoa que não tem tanto convívio, que não é do meio do cavalo, mas que de repente, quando encontra o cavalo, fala, opa, encontrei minha tribo? Sim. O cavalo, eu acho que pelo fato dele ser um animal muito grande, né, e as pessoas não terem, às vezes, um convívio tão grande, elas acreditam que o cavalo é imprevisível. Né? Então, não conhece muito a linguagem, diferente dos cachorros, que a gente tem uma noção, quando o cachorro gosta de você ou não, né, te olha meio feio. As pessoas não têm esse conhecimento, então fica uma coisa ali meio difícil de alcançar também. Né? Ela fala, nossa, eu vou chegar nesse animal enorme,
não sei se ele está gostando de mim ou não. Só que, ao mesmo tempo, eles são os animais mais sensíveis, praticamente os mais sensíveis da Terra. E também os mais inteligentes, né? Acho que eles e os golfinhos, né? São mais... E eu acho que toda essa sensibilidade, né, e esse cuidado que os cavalos têm normalmente, né, com as pessoas, eu acho que isso encanta quando a pessoa realmente chega do lado daquela coisa maravilhosa, grande, forte, potente, mas ao mesmo tempo com um cuidado, né, com uma docilidade, uma sensibilidade, eu acho que causa ali uma troca de energias mesmo, dela conseguir sentir tudo aquilo, né, e se encantar mesmo. E muitas pessoas não conseguem... Eu costumo dizer que o cavalo é um vício. Né? Depois que você interage com ele, que você entra ali em relação com ele, seja montando ou não, ou às vezes no sítio mesmo, ali passeando, ou simplesmente com o cavalo ali no piquete, muitas pessoas nunca mais saem de perto dos cavalos, né? E normalmente não existe explicação. As pessoas falam isso. Nossa, eu não sei o que acontece quando eu chego perto de um cavalo. Eu também não consigo explicar. Mas a gente vê muito realmente essa quebra, né? De um animal, nossa, ele pode me machucar, mudando para uma coisa de, nossa, é a coisa mais gostosa que eu já fiz no mundo, estar aqui do lado desse animal. Eu vi que você recebeu a Flávia. Sim, ela esteve aqui conosco há pouco tempo atrás. Aqui, e eu facilito algumas atividades com ela também, com as empresas, com o corporativo, enfim. E muito disso acontece lá também, porque são pessoas normalmente da cidade, que não têm relação nenhuma com os cavalos. Num primeiro momento falam, ai meu Deus, eu tô com medo, e eles entram no redondel, se sentem vulneráveis, porque o cavalo está solto, né? Eles não têm a menor noção do que vai acontecer, e em poucos minutos as mulheres, enfim, os homens estão ali abraçados no cavalo, super emocionados. Então realmente causa algo interno, assim, emocional, algo muito bonito. Que maravilha. Me fala um pouco assim, se você puder trazer para a gente assim, algum exemplo de algum cliente que veio, fez o trabalho contigo e que você percebeu uma grande transformação. Por exemplo, uma pode ser essa, uma pessoa que teve medo, foi contigo, montou, fez, aconteceu e hoje até já ganhou medalha e troféu e tal. Mas pode ser também um outro caso que você possa trazer como exemplo. Eu estou aqui querendo me colocar na posição do nosso público, sabe? Sim. Tá, ok, eu tenho vontade de ir no cavalo, tá? Eu tenho a condição. O que é que me falta? Que motivação eu teria para eu te procurar, você como profissional, no sentido de, ok, vou tirar essa coisa aqui da gaveta? Eu vou falar sobre um caso. Eu recebi, na verdade, eu tenho era uma pessoa conhecida já, uma moça, ela tem hoje uns 25 anos. Tem uma égua árabe, ela estava montando num outro local. E essa égua, ela já é uma égua que tem um instinto de preservação muito aflorado. Os cavalos árabes, normalmente, eles têm isso, né? Eles são muito sensíveis. E ela me relatou que já não estava feliz, que quase o último ano inteiro, ela ia montar, mas a égua muito assustada, muito estressada com tudo, estressada dentro da cocheira, estressada num piquete, tinha um piquete pequeno na hípica, soltava, mas ela estressava. E ela falou, Gabi, eu tô a ponto de parar de montar, porque realmente tá ruim. Eu vejo que tá ruim para mim, mas tá ruim para ela também, para a égua. Né? Ela não tá feliz, e nem eu, não tá dando tudo errado. Eu fui dar uma assessoria. Na verdade, eu fui fazer ali uma primeira sessão com essa égua, no Aras, onde eles estavam. E realmente eu vi que era um problema, que a égua era muito sensível e estava com um problema muito grande ali, um conflito de comunicação, na verdade. Então, o trabalho não estava sendo adequado para ela naquele momento. E estava causando todo esse transtorno. A menina não tinha um conhecimento sobre horsemanship, sobre equitação ali também tão adequado. Ela não é iniciante, ela já salta, mas não tinha esse conhecimento, então ela também não conseguia contornar a situação. E a égua estava totalmente vulnerável, porque também muito estressada, assustava com tudo e tal.
E a gente fez essa programação. Então, hoje essa égua foi para o Aras de Jequitibá. Ela está lá há uns 2 meses. A gente mudou a rotina dela totalmente. Hoje ela mora num piquete. Está super feliz. Então, a gente põe ela na cocheira em algumas situações para, enfim, dar uma vacina ou para qualquer coisa. Ela fica desesperada e quase pula para fora da cocheira. Ela não quer ficar na cocheira de jeito nenhum. Então, assim, a égua mudou totalmente em termos de comportamento, fisicamente também, ela é uma outra égua hoje. E a Mari, essa moça, começou a fazer as aulas de horsemanship também, de comportamento, enfim, para entender sobre comportamento, como lidar com os momentos que essa égua tem. E no cio, realmente, quando essa égua está no cio, ela tem um pouco mais de sensibilidade. E hoje ela está feliz, trabalhando, saltando. A égua está feliz, a Mari também. Então, às vezes é isso, falta um ajuste, muitas vezes, ou no manejo, ou no treinamento, ou no próprio cavaleiro. Então, eu gosto de buscar essa harmonia, né? Quando a gente trabalha só com o cavalo, para mim é mais fácil, mas quando você tem que ajustar um cavaleiro com um cavalo, aí são 2 mundos ali que eu tento conduzir da melhor forma. Então, esse foi um caso bem extremo, era uma égua que ela nem conseguia mais montar realmente de forma ali gostosa, sabe? E ela é uma amadora, ela falou, Gabi, eu quero curtir, eu não quero ir para a prova. A prova é o último estágio, se tudo der certo. E foi uma super mudança. Nossa, então, espetáculo. Eu acho que são vários os exemplos, né? Cavalos também traumatizados que eu já peguei, que foi realmente muito transformador. Assim, em 1 mês o cavalo se transforma. Às vezes, em uma sessão, ele já se transforma muito, mas essa era uma égua também muito problemática. Ela tinha muito medo de gente. Não sei o que aconteceu. Costumo não procurar saber também. Eu acho que a gente tem que viver do presente para frente. Né? A gente, às vezes, não consegue buscar uma explicação por que o animal chegou a esse ponto ou por que o cavaleiro, às vezes, chegou num ponto de muito medo, né? De muito, enfim, muito conflito com o cavalo. Então, a gente tem que trabalhar de hoje, a partir de hoje ali para frente. Então, são vários os casos e sempre existe uma melhora, né? Tanto em cavaleiros quanto em cavalos. O que eu digo depende da capacidade de cada um, de processar aquilo tudo, de entendimento, e da minha capacidade também de trabalhar com o cavalo ou com o cavaleiro. Então, a gente tenta fazer o melhor que pode, mas sempre existe uma melhora, né? E isso vem normalmente crescendo. Então, quanto mais o cavaleiro entende o cavalo, mais ele consegue passar uma informação clara. Então, o cavalo, quanto mais claro, né? O cavalo ele é cooperativo por natureza, ele trabalha pelo coletivo, né? Ele vive com uma manada, essa é a natureza dele. Então, ele não pensa nele, ele pensa no bem coletivo, até porque ele precisa da manada para sobreviver. Sem dúvida. Então, o cavalo, no meu entendimento, ele é 100% cooperativo. Por isso que a gente consegue tantas coisas de um animal de 600 quilos, 700 quilos. Verdade. Né? Verdade. E sem violência ali, realmente no entendimento, só no convite, pedido. Né? E na manha, para que a coisa possa fluir. Exato. E ele faz. Se ele entende, a gente costuma dizer que o cavalo ele não faz alguma coisa por 3 motivos. Ou ele não sabe fazer o que você está pedindo, ou ele não entendeu o que você pediu, ou ele não consegue fazer. Por uma limitação física ou por uma dor, às vezes ele tem uma questão física de saúde que a gente não sabe. Se ele entendeu, ele sabe, ele consegue, ele faz por você. Essa é a natureza dele. Então, essa é a ideia, conseguir que seja tudo da forma mais natural e mais confortável, mais coerente, mais justa possível também com o cavalo, né? Então, nessa questão de treinamento e comportamento, eu busco isso. Então, os cavalos com vida de cavalo e com um treinamento adequado também, né? Coerente, com uma comunicação clara, você provavelmente não vai ter problemas em se relacionar com o seu cavalo. Então, eu tento levar isso, para que os cavaleiros entendam melhor os cavalos e os cavalos fiquem mais felizes também com as pessoas. Parceria perfeita. Não é? Eu acho que é o caminho. E com relação a raças ou as especificidades, você trabalha muito com um animal de salto, né? Cavalo de salto. Mas eu acho que eu entendi também que você também trabalha com alguns animais de equitação lúdica ou ecoterapia, cavalos mais
talvez para lazer também, ou não? Ou você trabalha mais com animal de esporte, atleta? O maior volume hoje, até hoje, são cavalos atletas, né? Tá. A maioria de cavalos de salto, que foi da onde eu vim. Aham. Mas já trabalhei com cavalos de adestramento, com cavalos de enduro, com alguns cavalos sem raça, que são maravilhosos também, independente de... Adoro os SRD, sem raça Exato, definida. não é, né? Puro sangue inglês, árabe, anglo-árabe, enfim. Não importa muito a raça, né? Importa... Porque cavalo é cavalo, né? O corpo é igual, o instinto é igual, funciona do mesmo jeito. Então, independente da raça. Agora, claro que a gente tem dentro, né, das raças ali as características de cada ali mais específicas, né? Sangue quente, sangue frio e por aí vai, né? Comportamento. Uns são mais para tração, outros são mais para salto, altura. Isso, uns são mais sensíveis, os outros, né, não tanto. Uns são quentes, uns não cansam. Um árabe, por exemplo, não tem como você conquistar alguma coisa cansando ele. Eu vou trabalhar até ele cansar, porque aí ele vai prestar atenção em mim. Não. Eles correm 160 quilômetros nas provas e terminam super bem, continuando correndo felizes da vida, se bem condicionados. Então, muito diferente do cavalo de salto. O cavalo de salto, normalmente, são cavalos ali que cansam um pouco mais rápido. A gente até fala, né? O cavalo, ele guarda energia para sobreviver. Esse é o instinto dele. Então, o cavalo de salto, você pediu 2, 3 voltas no redondel, ele já olha, pelo amor de Deus, o que você quer? Isso, me fala, que eu vou fazer. E o árabe, às vezes, por um instinto de preservação um pouco maior e por ter mais sangue, não cansar, ele, às vezes, demora um pouco mais para se conectar com você. Então, é isso. Cada raça vai ter o seu jeitinho, né? E eu também tento me adequar, sabendo que é um árabe, eu já muda um pouco a abordagem. Exato, a gente pode pedir de formas diferentes. O cavalo de salto também não tem a ver com o tamanho, porque às vezes eu fico imaginando assim, até quando vou fazer algum trabalho nesse sentido, eles são enormes, então para mover tudo aquilo ali é um gasto energético bastante forte, né? Principalmente os cavalos, porque hoje dentro do cavalo de salto existem várias linhas também. Né, o cavalo de salto hoje, ele vem muito, né, os cavalos da Europa, e na Europa tem vários studbooks diferentes. Então, se você pega um sela francês, por exemplo, né, tem muito mais um sangue mais quente, vindo de um puro sangue inglês, por exemplo, ele tem mais porcentagem de sangue quente do que os cavalos alemães, por exemplo, que tem mais uma porcentagem de sangue frio, que são os cavalos de tração, que são muito maiores, que são realmente por exemplo, isso. Aí são cavalos maiores, mais pesados, mais lentos. Então, dentro dos cavalos de salto, também existe essa diferença. Então, a gente tem que abordar diferente. Realmente, tem uns cavalos de salto. Eu tenho 1,67 m. Eu montava um cavalo de 1,84 m de cernelha. Uau. Enorme, muito grande mesmo. Realmente, é isso. Era um cavalo grande, pesado, mas fazia o que ele tinha que fazer. Saltava super bem. E, ao mesmo tempo, a minha melhor égua, que eu cheguei a ganhar um grande prêmio, saltei um campeonato do mundo de cavalos jovens na Europa, enfim. Ela tinha 1,59 m. Nossa, baixinha. Super pequena, muito sangue. Mas espetacular. Espetacular, explosiva, nada parava ela, ela topava tudo, tinha um gênio um pouco complicado, mas é isso. Então, também dentro das modalidades, né, dentro do salto, você tem um cavalo... Uma égua de 1,59 m que concorre na mesma prova de um cavalo que um cavalo de 1,84 m. Uau! Na mesma prova. E mulheres e homens competem. Pois isso é que eu acho que é também bastante juntos. Interessante, né? Essa questão de gênero não tem nada a ver nem de altura, nem de raça, nem de tamanho. Vamos que vamos, né? Cada um tem que fazer a sua parte. É o único esporte, né? Acredito que o único esporte olímpico também que os homens competem em igualdade com as mulheres, e cavalos e éguas e garanhões, enfim. Isso independe. É bastante curioso olhar isso, né, por essa questão aí, porque, de repente, tem mais a ver da interação do homem-cavalo, independente do gênero, do que ficar olhando para esse lugar aí, né? Porque pensa bem, uma égua de 1,59 m, um cavalo de 1,84 m, independente do homem ou da mulher que está montando, e vai lá e arrasa, então não tem nada a ver, né? Não tem. O que eu vejo é um esporte muito técnico. Sim.
né? Tem muita coisa para se aprender. Muito detalhe também, muitos né? detalhes. E os cavalos também, então é um treinamento muito longo. Um cavalo, para chegar no Grande Prêmio, ele começa a trabalhar com 3 anos e meio, de 3 a 3 anos e meio, e vai. O ideal seria ele chegar no Grande Prêmio com 10 anos, 10 ou 11. E se ele for bem feito e respeitado ali esse tempo, normalmente ele fica uns 6, 7, 8 anos em alta performance. Então, é muito técnico. O que eu vejo, eu sou pequena, sou uma mulher, não tenho força. Então, se o cavalo não quiser fazer, ele não vai fazer. Então, eu preciso que o cavalo faça por mim, né? Que ele queira fazer. Então, eu tenho que ser muito técnica, eu tenho que conseguir muito que o cavalo queira fazer aquilo comigo. Tá. Né? Uhum. Quando a gente tem um cavaleiro grande, normalmente homens, porque os homens são maiores e mais fortes, o homem, por ter força, ele usa força. Tá. Normalmente. Não que os cavaleiros não sejam técnicos, tem Claro. cavaleiros maravilhosos. Sim, sim. Mas, normalmente, os homens que têm mais força, eles usam um pouquinho mais a força para conseguir algumas Faz coisas parte do dos jogo, cavalos. né? Eles usam isso. Agora, como você falou, de repente, usar a força num cavalo de 1,84 m é legal. Porque é um cavalo mais bruto, mais, né, insensível. Ele até precisa de um pouco de força ali do cavaleiro. Agora, uma égua de 1,59 m, que é um cristal, que é muito geniosa, que é muito sensível. Se você não tiver uma técnica e um refinamento extremo, Não vai. você não consegue tirar nada dela. Uhum. Porque se tiver qualquer conflito na comunicação ou qualquer excesso de pressão em algum momento, não vai rolar. Então, eu acho isso, né? Eu, pelo menos, eu tenho a minha preferência. Eu prefiro um cavalo pequeno, médio pequeno, com sangue, porque eu sou pequena. Então, eu acredito que cada cavaleiro tem também suas preferências. Né? A pessoa é muito grande, ela precisa de um cavalo, às vezes, mais estruturado, para ela conseguir também ter um rendimento melhor. Então, acho que não existe, né, diferença, existe ajuste. Cada cavaleiro vai se ajustar ali num tipo melhor de cavalo. Traz um pouquinho para a gente aquela sensação gostosa do esporte, do atleta em si. A hora que você faz aquele grande salto, aquele salto maravilhoso, ou que você faz uma prova assim perfeita. No final, como é que é a sensação? É tipo assim, poxa, fiz 50 cestas numa só jogada. Como é que é a história? Como é que é o placar final? Eu acho que a competição, né, a prova em si, ela é o resultado do trabalho de muito tempo. Então, não é uma recompensa, mas ela é uma recompensa, que seja. Talvez um reconhecimento. Um reconhecimento, exato, essa palavra. De um trabalho muito longo. E de equipe, né? De equipe. Isso é muito importante a gente falar. Que bom que você frisou. Porque hoje, sem a minha equipe, um cavalo, um conjunto não é ganhador e não funciona. Sim. Né? Então, eu preciso de um bom tratador que esteja ali, que é a pessoa que está com o cavalo o tempo todo, né? Todos os dias. Então, se o cavalo amanheceu diferente, o tratador sabe. Então, ele vai falar, vamos examinar, alguma coisa está acontecendo. Então, um veterinário muito bom, coerente, né? Que esteja alinhado com um ferrador, por exemplo. Então, se o seu veterinário entende de ferrageamento, melhor ainda, porque os ajustes que vão precisar serem feitos têm que ser feitos em equipe. Né? Então, muita gente. O caminhoneiro, enfim, é uma infinidade de profissionais, né, que fazem um cavalo chegar onde ele tem que chegar. Então, um dentista, hoje tem veterinários que são especializados em odontologia equina, fisioterapia, enfim. Hoje a gente tem uma gama de profissionais que estão em função, né? Exato. Quiropraxia, muita acupuntura, coisa. Tudo. E isso, todo mundo tem que estar alinhado, né? Eu acho que um conjunto bem-sucedido, ele é a soma dos esforços de muitos profissionais. Sim. Realmente. Não existe cavaleiro que fala, eu ganhei a prova. Não, você por um acaso estava ali em cima, foi você. Mas muita gente contribuiu, né, para aquilo. E a gente estava eu vim pensando, quando eu vim para cá hoje, eu estava pensando nisso, na infinidade de oportunidades que o mundo do cavalo dá para pessoas que queiram trabalhar com cavalos, não necessariamente cavaleiros. Sim. Né? Desde toda uma cadeia, né?
Tudo. Montagem de eventos ou ferramentas que a gente usa na hípica, por exemplo, material equestre, enfim, é tanta coisa que o mundo do cavalo hoje, eu não sei se posso estar enganada, mas alguém me passou uns dados que a gente movimenta mais dinheiro, em termos de dinheiro, economia mesmo, do que o mercado automobilístico no Brasil. Uau! Fantástico essa informação, muito legal. Mas eu acredito que seja verdadeiro, viu? Porque é tanta coisa que envolve o cavalo. Nutrição, uma série de coisas. O transporte, o tratador, o próprio proprietário, o atleta, o veterinário, todo mundo. Se você for listar o que está em função, e ainda tem a lojinha, né? Que você vai vender tudo, o material célula, a roupa específica, capacete, e aí tem as coisas mais específicas. É uma coisa fantástica mesmo. Sim. E é isso. Eu acho que o mundo do cavalo, né, ele é um mundo muito vasto. Temos algumas questões também por se tratar, né, de um mundo onde os cavalos hoje também valem muito dinheiro. Sim, então, sim. A gente tem essas questões. Eu acho que é importante a gente achar o equilíbrio, principalmente nas competições, né? Você exigir ali de um cavalo atleta, mas sendo uma vida justa também, respeitando o momento dele, se ele não estiver bem, enfim, se ele precisar de um tratamento ou qualquer coisa que seja. Como eu busco isso, né? Uma coisa justa para todos. Então, eu acho que o mundo do cavalo ele pode ser muito maravilhoso. Né? Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais o conhecimento, principalmente sobre o que é o cavalo, né? As necessidades dele. O que ele precisa para estar bem. Porque essa minha égua que eu comentei, a gente saltou em alto nível e é uma égua que nunca fez um tratamento veterinário, por exemplo, é uma égua que nunca teve uma lesão, uma égua que era solta todos os dias, então não houve coerção, então é possível formar um cavalo de alta performance sem um abuso. E mantendo uma qualidade de vida adequada para ele, né? E isso seria o principal. Né? Porque ele vai colaborar com você. Claro. Então, a gente tem que colaborar com ele, buscando entender as necessidades dele e tentando prover o melhor que a gente pode, né? Principalmente ali um piquete, uma alimentação adequada, enfim, a variação no trabalho para que não seja uma coisa maçante. Né? Os cavalos são nômades por natureza, né? Então eles também ficarem confinados numa cocheira e confinados dentro da pista, ali da mesma pista, isso é maçante para eles durante o treinamento. Então, tem algumas coisas, alguns detalhes que a gente pode mudar dentro do manejo que vai deixar a vida deles muito melhor. Né? Assim como eles deixam a nossa vida muito melhor, a gente tem que fazer de tudo por eles também. Que maravilha. E você tem alguma experiência com pônei? Além dessa que você falou, relatou lá atrás, é que eu acho uma coisa tão engraçada, eu já tenho conversado com várias pessoas a respeito, e cada um tem um ponto de vista distinto. Não, os pôneis são meio agressivos. Não, os pôneis são maravilhosos. Não, agora tem os mini horses, né? Que são aqueles miniatura mesmo, pequenininhos e tal. Aí eles falam que os mini horses, eles se comportam mais ou menos igual os cavalos grandes, só que eles são miniatura. E aí cada um é cada um. Mas eu lembro de um fato que aconteceu comigo, muito engraçado. Eu estava atendendo num lugar onde eles alugavam as baias e tal, e eles nos colocaram no lugar. Eu fiquei com 3 ou 4 cavalos ali soltos e eu trabalhando com o meu grupo. E aí teve uma hora que um pôneizinho, um garanhãozinho lá baixinho, assim, embocado, assim, super agressivo, saiu, mas ele desceu o cacete nos cavalos. Aí a gente tinha que correr atrás para pegar e acontecer. E o cara falou que aquele pônei lá era o terror do local e tal, não sei o quê. E aí eu fico sempre com essa ideia. Eu já perguntei para várias pessoas e cada uma tem uma experiência. Qual que é a tua experiência com essa agressividade dos pôneis? Eu vou tentar me lembrar aonde foi que eu tive essa informação, mas o que eu entendo com os pôneis, por eles serem muito pequenos, né, bem menores do baixinho, que um cavalo, a gente também tem a tendência a conseguir as coisas deles à força. Ah, tá. Não é uma conquista, é uma imposição. Porque como eles são pequenos, a pessoa segura e fala, não, fica quieto aí, faz isso, faz aquilo. E isso alguém me falou. Eu acho que foi na clínica do Buck Brannaman. Porque nessa clínica eram 15 potros que eles iam domar em 4 dias. Uau! E um deles era um pônei e com uma garota de uns 16 anos, 15, 16 anos. E o pônei era totalmente mal educado.
A menina ia pedir qualquer coisa para ele empinava e ia para cima dela para que ela não conseguisse fazer o que ela precisava. E o Buck, no final das contas, desceu do cavalo dele e foi lá mexer o pônei, porque realmente estava difícil. E ele teve uma certa dificuldade e depois ele falou justamente isso. Primeiro que aquele pônei já tinha aprendido a fazer aquilo com as pessoas. Então ele já estava habituado. Ele não era selvagem, porque ele já vinha, enfim, e não tinha medo nenhum. Não tinha medo nenhum da pessoa, era mal educado, enfim. E ele comentou, eu acredito que tenha sido nesse momento, essa questão. Como os pôneis são pequenos, a gente às vezes não respeita o espaço deles, não respeita o tempo, não usa muito da sensibilidade, não enxerga ele, porque quando você pega um cavalo de 600 quilos que te olha, você fala, calma, deixa eu perceber. Vou devagar. Isso, deixa eu conquistar. Pega um freezer, pega um peixeirão, peraí, vamos devagar. Deixa eu conquistar, deixa eu perceber se aquele cavalo me aceita ou não, deixa eu ver como é que eu vou entrar ali nele, como é que ele vai me aceitar. E pelo fato do pônei ser pequeno, a pessoa já entende, né, já acha que o pônei é acessível. E que ele vai ser submisso. Exato. E ele comentou isso, falou, normalmente os pôneis dão um problema, não porque eles são um problema, mas porque eles são tratados de forma diferente dos cavalos. Então, eles aprendem o cavalo, como o cavalo ele, né, trabalha com pressão e alívio, ele busca sempre um alívio de qualquer pressão. Ele nunca vai vir para cima de você. Se ele não aprendeu isso. E a natureza dele botei pressão, eu vou buscar um alívio para qualquer lado que for. Não quero conflito, não quero nada. E a partir do momento que você usa uma pressão desordenada e não dá o alívio nenhum, seja um cavalo ou seja um pônei, ele aprende a resistir a essa pressão e vir contra a pressão, contra você. Eu acredito, então faz para mim super sentido essa questão do pônei ser pequeno e a pessoa usar mais pressão do que o necessário e não dá o alívio para ele. Quer fazer na força mesmo. Total. E ele aprende a resistir tudo aquilo. E aí eles são terroristas mesmo. Porque já vi um pior que o outro. É assim. Aprende. Às vezes a criança monta, ele sai e rala a perna da criança nas paredes para a criança pular de cima dele e descer. Tem de todo tipo. Eles aprendem tudo. E, por outro lado, são extremamente inteligentes, né? Super inteligentes. Se eles fazem tudo isso... Super inteligentes. A questão é essa. Como a gente aborda um animal, às vezes, tão pequeno? Será que a gente respeita ele? Sim. Né? Às vezes a gente não respeita. Como um cachorro que a pessoa, às vezes, chega, já pega, põe no colo. Você nem sabe se ele quer estar no seu colo também. Se for pequenininho, se for maior, a pessoa respeita e fica olhando. Então, para mim, fez muito sentido isso. Eu trabalhei uma vez, foi legal, tinha uma moça, tinha uma escolinha, e a gente colocou 3 pôneis no redondel, porque eu nunca tinha trabalhado com vários cavalos soltos no redondel. Porque como eu trabalho com cavalo de esporte, é perigoso, enfim, um acidente, são cavalos de clientes e tal. E são super caros, então todo acidente que pode ser evitado, por que não, né? Isso, a gente sempre toma esse cuidado. E foi muito interessante, porque eu trabalhei com 3 ao mesmo tempo e 3 pôneis. E foi muito bonito, porque no final, ali, o cuidado foi aí que eu tive essa percepção também. O cuidado que a gente tem que ter para não usar uma pressão a mais do que o necessário. E normalmente a pressão para eles é muito menos ainda do que um cavalo que já é muito sensível. Sim, com certeza. Então foi bem interessante essa experiência também. Então acho que fica uma lição até para a nossa vida, né? Sim. Não é porque às vezes até eu não tenho filhos, mas com criança, às vezes a pessoa força a criança a fazer alguma coisa, sendo que a criança também tem, né, os seus, enfim, as suas vontades, as suas dificuldades, as suas limitações. Então a gente respeitar qualquer ser que seja, independente do tamanho. É verdade. Porque senão você cria um problema para você, né? E com criança também tem muitas vezes, você pede para fazer uma coisa e ele não faz naquela hora. Se você usa a pressão ou usa o poder, você vai conseguir, mas não de uma forma gostosa, de uma conquista. De uma forma de pressão. Se você der uma recuada, respira e volta numa segunda abordagem, aí a criança cede, mas através do convite, né, da conquista, e não necessariamente. E com o cavalo vai ser a mesma coisa. Sim, vai ser a mesma coisa, e a próxima vez que você precisar pedir a mesma coisa, já vai começar uma confusão. Porque ele vai falar, já sei, vem aquela coisa lá que para mim é estranho, é confuso, é muita pressão, então já nem... Então o cavalo ele também já se prepara para reagir àquilo, né, para confrontar aquele pedido.
Então, isso nos cavalos maiores também, e o problema é maior ainda. É. Então, também existe muita essa preocupação da gente nunca exceder a pressão, né? Para que aquilo que o cavalo consiga absorver. Então, eu só posso fazer o que o cavalo consegue processar naquele momento. Sim. Isso depende muito da minha sensibilidade. Esse é um ponto pelo qual eu não dou aula online, não faço curso online, justamente por essa preocupação. De estar ali presente e você poder intervir se houver necessidade, né? Exato. Fazendo online, dependendo do que está acontecendo, você nem tem tempo hábil. Você pode estar falando, a pessoa não consegue nem te escutar. E depende muito da percepção de cada pessoa, né? Então, às vezes, você vai fazer um curso de doma online. Para mim, eu acho muito perigoso, porque a pessoa vai ver aquilo, vai pegar o potro dela aqui. Sim. Se já for uma pessoa que tem bastante experiência e está num aprimoramento, é outra Sim, história. Né? Exato. Aí já seria uma mentoria ou uma supervisão, não seria necessariamente um curso de doma. Um curso para uma pessoa que nunca, né? Às vezes nem tem muita relação com o cavalo. Eu quero fazer uma... Eu sei que já chegaram pessoas para mim, me mandam no Instagram direto. Mas se eu fizer essa clínica, que são 3 dias, eu posso virar um profissional do cavalo? Opa, em 3 dias assim? É. Até pode, mas a gente recomenda que você faça mais cursos. Então eu tenho essa preocupação, sabe? De falar, mas eu aprendi com a Gabi, e aí fui lá e o cavalo me atropelou, eu quase morri. Então, tem que ter um cuidado. E é uma responsabilidade bastante grande, né? Porque você faz o seu melhor, mas em 3 dias, dificilmente a pessoa vai se formar com o cavalo, né? Então, ela vai precisar repetir isso várias e várias vezes, até que ela falou, opa, legal, agora eu tenho condições de fazer. Só que a gente está num mundo assim tão embrulhado, sabe, cheio de caixinhas, as pessoas vão lá e fazem no final de semana uma atividade e elas já estão formadas e especialistas. Eu lembro de uma colega nossa de trabalho até, ela praticava uma série de ferramentas das quais eu pratico e tal, e ela comentando com ela, né, que eu estava fazendo várias formações na parte de constelação familiar, que eu estava fazendo muitos trabalhos com cavalos e tudo mais. Ela falou, isso deve ser legal, já estou fazendo um curso de formação. Acabou o curso de formação, ela já abriu uma escola. Aí ela fez um workshop de cavalo, ela começou a dizer, ela falou, gente, peraí, ou essa menina é um gênio, ou de repente tem uma cara de pau sem tamanho, né? Eu prefiro a segunda opção, porque é tão engraçado. Quando eu entrei nesse mundo do cavalo, da parte mais terapêutica, foram os cavalos que me resgataram. Eu fui fazer uma sessão e lá eu tive uma série de informações e uma das informações que os cavalos disseram, falou, volta para cá que a gente quer você de volta, porque eu estava naquela transição de largar a veterinária e ficar mais nesse mundo mais terapêutico. De lá para cá, eu já fiz só de constelação mais de 10 formações diferentes. Sim. E as que envolvem com cavalos, eu já fiz mais ou menos 6 a 8. E eu não vou parar nunca, porque o conhecimento não ocupa espaço, né? Quanto mais você faz, mais conhecimento você tem, mais dúvidas aparecem, e você vai fazendo e aquilo vai acontecendo. E eu fico impressionado com isso, como as pessoas, às vezes, de repente, não têm essa preocupação com a qualidade. Isso é uma coisa que foi muito legal você trazer, porque, de repente, vai um recado para quem está nos vendo aqui, quem está nos assistindo. Se você quer trabalhar com isso, seja mais, talvez, responsável. Eu não diria sério, porque não precisa ficar sério, você pode rir. Mas você leva isso com mais responsabilidade, porque, na verdade, você está trabalhando com vidas, né? A vida do cavalo é a vida das pessoas. E isso traz uma responsabilidade. Não que isso vá te desencorajar a trabalhar, isso não é o ponto. O ponto é, faz isso, mas faz no seu tempo, com bastante assessoria, para que você seja tão bom quanto os melhores. Sim. Não, eu acho isso até para você ter uma longevidade no seu trabalho, porque uma pessoa que às vezes é mal preparada, né, ela vai entrar ali já para atuar na atividade que ela quer, e às vezes vai acontecer um problema, outro problema, daqui a pouco ela é um profissional mal visto. Sim. Né? Sim, então, ele começou não tão preparado ali para, né, para já praticar o que ele precisa. Então, acho que ter um pouquinho de cuidado para realmente ter um pouco mais de vivência, estudar mais. Eu digo que em termos de cavalo, né, que foi o que eu vivi muito, eu fiz muitos cursos, mas o que te ensina... É o dia a dia, né? É o dia a dia. São horas de cerca, que eu falo, com bons profissionais, são horas de sela em vários cavalos, porque é o cavalo que é o seu maior professor. Sim. Né? Então, investir nisso, em educação,
seja com pessoas, seja com cavalos, né? Busque profissionais ali que tenham uma boa referência também, em termos de idoneidade, né? Honestidade, Sim, porque sim, eu sim. acho que isso é também muito importante, mesmo que a pessoa, às vezes, eu não ganho um grande prêmio, mas o cara tem uma super escola de equitação, os alunos são muito felizes, os pais gostam. Então, buscar referências Sim, sim. sobre os profissionais que você vai trabalhar. E que seja divertido também, né? Porque às vezes eu vejo essa questão, às vezes as pessoas entram na questão do atleta, do prêmio, da competição, e eles focam só no prêmio. O prêmio, para mim, é uma consequência. Sim. Se você está desfrutando, você tem uma equipe legal, o seu cavalo está legal, a performance está boa, consequentemente você vai chegar no prêmio. Mas para mim é importante a trajetória para mim é tão importante como chegar ao topo. Sim, até porque no cavalo, né, você tem provas com 100 concorrentes, 120 e tem um ganhador. Então, o cavalo... Os 99, o que é que estavam fazendo, né? A gente, com o cavalo, tanto em competição quanto em treinamento, isso eu posso dizer que eu tenho anos, a gente tem muitas frustrações com cavalos, porque às vezes você acha, isso pode perguntar para qualquer treinador, um dia você faz um trabalho lindo, você chega em casa e fala, yes, deu aprendi, certo. entendi, é assim que faz, meu cavalo está incrível e tal, consegui. No dia seguinte, acontece alguma coisa que o cavalo já não entende o que você pediu, ou o treino já não foi tão bom, você vai para um concurso, por um acaso você não teve um resultado tão bom. Então, as frustrações vêm muito, né, no cavalo. E sim. principalmente em competição, que tem um ganhador só e o resto está ali, né, tentando ganhar também. Então, realmente, se você não curte o processo, você vai se frustrar de um jeito ruim. Né? Eu acho que a frustração tem que vir como uma motivação para motivação... sobrecriar aquilo, né? Fazer algo maior. Exato, e ver o que aconteceu e seguir em frente, né? De hoje para frente. O que aconteceu você usa como ensinamento e esquece. Agora, se você está sempre focado no prêmio, às vezes você nem percebe o que aconteceu, a sua cabeça não está nem tranquila para perceber o que aconteceu de errado. Né? Então, eu acho que é isso, o prêmio... Faz parte, é a consequência de um trabalho de equipe. Para mim é bem isso. Porque Ele às vezes vem. assim, eu vejo às vezes uma pessoa, um cavaleiro, o Amazonas, fala, não, porque eu ganhei o prêmio, que foi legal. Na minha cabeça eu leio de outra maneira. Ok, você ganhou 50% do prêmio, que você estava em cima do cavalo. Sim. Os outros 50% foi do cavalo, que na verdade foi o cavalo que fez praticamente tudo. É lógico que houve um comando, houve uma pressão e alívio, houve uma mudança de postura, vai pular, tem toda uma técnica, né? Então, Sim. eu acho que é um conjunto. Sim. Então, quando eu vejo, às vezes, um cavaleiro assim muito gogó, sabe? Eu falei, e a parte do cavalo, para onde? E eu falo que nem é 50%, porque um cavaleiro sem um cavalo, é nada. Ele é uma pessoa. Exatamente. Um cavalo sem um cavaleiro, ele continua sendo um cavalo. Exatamente, exatamente. Então, essa porcentagem, eu sou dos 80% do cavalo, mais ou menos, né? Claro que a pessoa é responsável, né, por conseguir que o cavalo se apresente bem e chegue na sua melhor performance. Eu costumo dizer o seguinte, cada cavalo nasce com o seu potencial, né? Se a gente não atrapalhar, ele vai conseguir chegar no 100%. Verdade total e absoluta. Então, se a gente conseguir conduzir aquele cavalo para que ele explore o 100% que ele tem dentro dele, que já é genético, ele nasceu com aquela capacidade, né? Ele vai chegar lá. Agora, a gente sabe que no caminho existem muitas variáveis aí, né? Que muitas dependem das pessoas, algumas como um acidente ou outro, claro que pode acontecer, mas é isso. O cavaleiro, ele tem que ser muito mais bem preparado para que ele consiga que aquele cavalo, da forma dele, porque cada cavalo é único. Então, eu também não entendo um treinamento de cavalo como uma coisa sistematizada. Então, por exemplo, eu tenho 10 cavalos na minha cocheira. Hoje eu vou fazer o mesmo exercício para os 10 cavalos. Não, aí você não está trabalhando não vai funcionar. Individual. Não. Então, desses 10, por exemplo, provavelmente 1, 2 vão chegar num lugar, ali muito bom. Uns 4, 5 vão fazer um trabalho médio e 4, 5 vão ser descartados, às vezes, por esse cavaleiro. Não porque eles são ruins, mas porque o sistema que aquele cavaleiro tem não serve para aqueles cavalos, né? Então, eu busco sempre me adaptar a cada cavalo para que eu consiga o máximo de todos eles.
Maravilha, excelente. Né? Então, eu acho que todo cavalo merece ter todas as chances de ser um bom cavalo. Né? Às vezes ele não é um bom cavalo, às vezes a pessoa me fala, Gabi, pô, aquele cavalo é horrível, não sei o quê, é isso, aquilo. E não é, é ruim com ele. Eu falei, cara, mas olha a pessoa que está montando, olha o manejo que ele tem, olha a rotina, olha a formação dele como foi totalmente incoerente. Coitado, ele não teve a chance de ser um bom cavalo. Né? Então, e quando eu digo um bom cavalo, às vezes ele pode ser um super bom cavalo para saltar 1 metro de altura. Sim, sim. Com uma criança. E já deu, né? E vai ser feliz, e a criança vai ser feliz e ele vai ser ótimo. Ou ele pode ser um cavalo de grande prêmio, um cavalo olímpico. Não importa o que ele faça, assim como a gente, né? Às vezes tem um que é o CEO da empresa e às vezes ele é muito mais exigido e tem muito mais responsabilidades e talvez nem seja tão feliz quanto uma pessoa que trabalha numa padaria, não sei, servindo um café, que alguém acha que ele é menor porque ele não é o CEO da empresa. Sim. Mas a vida dele é mais feliz, é mais alegre, ele é mais completo. Sim, sim. Então, a gente não tem... Né? Eu acho que também no mundo, em geral, a gente é acostumado com padrões e referências. Né? Sim. Então o cavalo é bom se ele salta 1,50 m. Não, um cavalo para carregar uma criança de 8 anos, que não tem força no braço, não tem força na perna, não sabe nem muito o que está fazendo ali em cima, e o cavalo faz o percurso inteiro com uma criança... É, fantástico. É fantástico, é um cavalo que não tem... A gente costuma dizer que esse cavalo não tem preço, não. Porque quem tem não vende, não. E quem procura não acha. É verdade, é verdade. E é um cavalo que cuida, né? Porque ele mantém a criança. Esses dias eu vi um vídeo na internet tão bonitinho. Exatamente. A menina que estava montando, ele era um pônei, inclusive. Aí, quando ele pula, ele baixa a cabeça. Aí ela vai caindo na cabeça dele. Ele levanta e empurra ela volta e põe continua. De novo, eu falei, olha que cavalo maravilhoso, que espetáculo. Não só evitou a queda, como retornou. E ela começou a dar tchau para a família, sabe? Tipo assim, eu estou aqui inteira. Cara, é simplesmente espetacular. É muita inteligência para perceber que tem uma criança em cima e que tem que ser cuidada, né? Sim. Eu tive um cavalo há muitos anos que ele era assim, um adulto montava, ele era um cavalo meio genioso ali, meio complicado, saltava super bem. E eu tive a oportunidade de emprestar para uma criança saltar um campeonato, porque ela estava sem cavalo e tudo. Só que eu não tinha certeza que ia dar certo, porque é um cavalo meio complicado. A hora que a criança montou, ele se transformou num outro cavalo. Olha que maravilha. E a criança ganhou o campeonato e deu certo. Quis comprar, eu só não vendi porque eu não queria vender. O cavalo era maravilhoso, ficou comigo até os últimos dias dele, foi maravilhoso. Mas é incrível a capacidade de adaptação às situações e ao meio, às atividades que eles precisam fazer. Esse cavalo foi um exemplo disso. Então, eu acho isso. Quando o cavalo ele entende o que ele precisa, né? Como ele pode ser útil, eu acho que essa é a... Sim. Que é o que eu busco, eu acho que essa é a lição que os cavalos me trazem, né? Como eu posso ser útil naquele momento. O cavalo, ele entende muito fácil isso. Né? O que você precisa de mim? Então, naquela situação, ele falou, entendi. Aqui eu tenho que cuidar dele. Não preciso entrar em nenhum conflito, em nada assim. Pelo contrário, eu preciso cuidar dessa pessoa que está aqui comigo. E aí a gente vê essas diferenças também, principalmente no treinamento, né? Cavalo jovem precisa de um cavaleiro super experiente para dar todo o apoio, suporte. Sim. E cavaleiros jovens iniciantes... Cavalos mais experientes. Cavalos experientes, porque aí tem tudo para dar a combinação certa para que tudo dê certo, né? Ô, Gabi, e se as pessoas que estão nos assistindo quiserem te encontrar, quiserem te contratar, ou até mesmo ir lá nesse área que você está trabalhando agora atualmente, como é que elas te acham? Fala o teu Instagram, fala todas as redes sociais. Hoje o Instagram é realmente o meu maior canal, assim, é o que me traz a grande maioria dos clientes, tanto para a vivência quanto para os cavalos que precisam de hospedagem também lá no Aras. Então, é Gabriela _Placo, com 2 Cs. Gabriela _Placo. Instagram, pode me chamar. Estou bem ativa lá. Eu mesma respondo tudo. Que delícia! Pode me mandar. E para quem também quiser mais, né, quiser um pouquinho de conteúdo, eu posto muitos vídeos lá, educativos, sobre 1000 coisas, sobre vários assuntos de cavalo, tanto equitação, treinamento de salto, enfim. O Aras Jequitibá tem um Instagram também, quem precisar de estabulagem ou
vivências, a gente tem uma casa maravilhosa lá também. Então, dá para se hospedar no Aras, fazer vivências, eventos, enfim, qualquer tipo de cursos. A gente também disponibiliza esse espaço para que outros profissionais, você, aliás, está convidado para fazer uma visita. Vamos fazer lá, com certeza. Então, outros profissionais podem ir lá, né, levar o seu curso para lá, pode usar o redondel, a pista. A gente tem muitas trilhas, muitas, são quilômetros até ao redor do Aras, assim, sem tráfego de caminhões, de carros, de nada. Então, é super seguro para os cavalos. Piquete para os cavalos à vontade. Então, tá lá. Nossa, fantástico o lugar. É ótimo. Tá em Itu, não é isso? Itu, quilômetro 84,5 da Castelo Branco, ali próximo ao Jockey Club de Sorocaba. É a referência, pertinho, dá uns 6, 7 minutos do Jockey, é super fácil. Então é isso, a gente tem estabulagem, tem hospedagem, aulas, a gente pode marcar essas assessorias, aulas individuais ou em grupo, famílias, enfim, todo mundo, quem quiser, o espaço está super aberto. Eu estou lá há pouco tempo e agora a gente quer expandir e que muitas pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e acesso a esse local, que é um local maravilhoso também. Então, vamos botar ele para funcionar. E para a gente encerrar agora, eu queria te agradecer pela sua generosidade de vir aqui dividir conosco todo o seu conhecimente. E eu queria que você encerrasse trazendo um pensamento, uma filosofia, pode ser uma reza, pode ser um rezo, pode ser tudo que você quiser. Por exemplo, para quem está nos assistindo até agora e fala, puxa vida, que entrevista legal. O que é que você diria para essa pessoa agora no finalzinho? Que o que você queira, qualquer coisa que você queira, é possível acontecer. Assim, eu gosto de pensar, né? Sempre, enfim, tenho uma vontade de algo, eu jogo realmente para o universo. Que as coisas vão acontecendo. Esse nosso papo hoje, né, surgiu. Sim. E eu falei, não, vou lá porque algo, né, ali está me chamando. Claro. Alguma coisa vai sair daqui. Muito então, legal. Eu acho que, né, realmente a gente está aberto para receber o que seja do nosso merecimento mesmo, sabe? E eu ouvi uma coisa esses dias interessante. Pensa o que você quer, né? Eu tenho um sonho tal. Não foca no processo para chegar no sonho. Foca no sonho. Porque o processo, você imagina ele de uma forma, mas o mundo dá muitas voltas. E às vezes você acha, nossa, eu nunca vou chegar lá, porque você tem um caminho ali que você acha que deve ser seguido. Mas não, a vida às vezes é aquilo. Você está aqui hoje porque muitos dos seus planos deram errado. Sim. Né? E o universo contribuiu para isso, né? Exato. Então, assim, putz, tem uma vontade, tem um sonho, pensa naquilo e tal, e vai fluindo, vai seguindo o que a vida vai te mostrando, sabe? Mais do que você fazer aqueles planos de passo a passo, onde eu vou chegar, onde eu quero chegar. Porque a vida, ela é muito rica e, às vezes, a gente, por estar focado em alguma coisa ou num caminho, você perde outras milhares de coisas no caminho. E às vezes até mais interessantes do que aquela que você está colocando no foco. Muito, né? Mais. Eu acho que a partir do momento, né, que você abre esse campo de possibilidades, você nem imagina o que você pode receber. É verdade. Então você fica focado em receber algo que você acha que é legal, mas tem tantas outras coisas que você nem imagina. Então, assim, é tipo soltar mesmo, sabe? Eu sei que às vezes a pessoa fala, nossa, mas como que eu vou soltar? Eu sou tão apegada. Ai, meu Deus, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Vai caminhando com calma, coração aberto mesmo, sabe? Que acho que a vida tem tudo aí para te dar. Acho que retidão, honestidade, simplicidade, sabe? Um passo de cada vez e tudo vai se abrindo assim muito, muito naturalmente. Eu acho que é isso, não sei. Maravilha, espetacular, fantástico. Querida, muitíssimo obrigado pela sua participação. Adorei te conhecer e vamos conversar mais, que eu quero fazer um evento lá no seu espaço. Oba, vamos fazer sim. Tá ótimo, Maravilha. Obrigada, gente. Espero que vocês gostem e eu tô aqui para o que vocês precisarem. Maravilha. E se você ainda não nos segue, em algum lugar aqui você vai encontrar um sininho, vai lá, faz a sua inscrição, que aqui tem
conteúdos maravilhosos para você. Cavalos e sem cavalos. Nós vamos trazer mais cavalos para vocês. É isso aí. Vem comigo!